você que é professor da educação infantil e não sabe ainda como elaborar o seu plano de aula de acordo com a BNCC, hoje nós iremos aprender como elaborar o plano de aula de acordo com a BNCC. Iremos hoje focar em campos de experiências. Então, nesse vídeo, eu vou estar te passando informações e dicas de atividades para facilitar na hora de você planejar de acordo com a BNCC. Então, se você já é inscrito neste canal, compartilha as informações para que a gente possa atingir mais pessoas que realmente nesse momento estão precisando dessas informações na hora de planejar. E se você está visitando o nosso canal, está assistindo esse vídeo, se inscreve neste canal. Se inscreve e ativa as notificações. Neste canal nós iremos estar trabalhando sobre a BNCC. Você que é professor, você que é estudante de pedagogia, você que é estudante de outras áreas afins, que realmente precisa estar alinhando o seu plano de aula de acordo com a BNCC. Então se inscreve nesse canal para facilitar na hora de você planejar. Então hoje nós iremos falar sobre os campos de experiências. Isso mesmo, os campos de experiência. Gente, mas eu recebo muitas perguntas, tipo assim, prof, como que eu vou estar alinhando o meu conteúdo com os campos de experiências da BNCC? Eu me perco nessa hora, eu não sei como trabalhar, eu não sei o que fazer. Então fica conosco até o final desse vídeo que eu vou te dar dicas e informações para facilitar na hora de você planejar. A BNCC, todo mundo já sabe, acredito, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, a BNCC, na educação infantil, ela estabelece os campos de experiências. E como é esses campos de experiências, professora? Na verdade, são 5 campos de experiências que a BNCC estabelece para o desenvolvimento das crianças na educação infantil. E aí, nesse desenvolvimento das crianças, esses campos de experiências são divididos em faixas etárias. Ou seja, as crianças bem pequenas, que são crianças de 0 a 1 ano e 7 meses, são crianças de 1 ano a 3 anos e 11 meses. Então, essas habilidades, esses objetivos que estão no campo de experiência, o foco é o desenvolvimento das crianças. Então, para isso, que é dividido por faixas etárias. Assim, você vai conseguir atingir a sua meta de acordo com a idade da criança. Então, gente, muita gente está muito preocupada e alguns professores que não sabem como na hora de planejar, eles não sabem como colocar esses campos de experiências alinhando ao conteúdo, ou seja, que atividade nesse momento eu vou estar trabalhando com esse campo de experiências. Então vamos hoje assistir o campo de experiência, aprender sobre o campo de experiência, o eu, o outro e o nós. O que vocês têm em mente sobre esse campo de experiência? O eu, o outro e o nós. Está falando eu, o outro e o nós. Então nós temos aqui um campo de experiência. Se você observar, a BNCC, ela está muito alinhada às habilidades, aos objetivos, às competências. Então nós temos um direito de aprendizagem que é conviver, e nós temos um campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Conviver comigo, conviver com o outro. É importante que a criança, ela já comece desde a educação infantil aprendendo a conviver.
Então, aprendendo a ter limitações, a entender o outro à sua volta. Então, olha que interessante. Na interação com os adultos é que as crianças elas aprendem com mais facilidade. E aí, como que eu vou estar trabalhando com esse campo de experiência, o eu, o outro e o nós? Como eu expliquei, lá no campo de experiência vai te dar as faixas etárias. Então, é importante que primeiro você saiba e defina qual a idade que você vai estar trabalhando. São crianças de 2, de 3 anos, então tem lá a faixa etária. E aí, nesses campos de experiências, tem os objetivos de aprendizagem, que são as habilidades. Aquele famoso código alfanumérico, que alguns professores ainda estão perdidos, mas que a gente também vai ter aula passo a passo neste canal, explicando para vocês como trabalhar com os códigos alfanuméricos. Então, se você está chegando agora no canal, se inscreve e ativa as notificações. Então, vamos lá. Me dá a possibilidade de trabalhar o eu, o outro e o nós com o sentir, o agir, o pensar, com atividades que vão impossibilitar que a criança ela descubra, que ela conheça ela mesma e que ela também descubra o outro, que ela tenha interação com o outro. Então, algumas atividades que você vai poder estar trabalhando com as crianças que estejam relacionadas com a convivência. Então, na educação infantil, é preciso criar oportunidades para que as crianças elas entrem em contato com os outros, com os grupos sociais, com a cultura. Então, se eu vou estar trabalhando com atividades que são relacionadas com a cultura, então tem um campo de experiência que vai me possibilitar os meus objetivos de aprendizagens, o eu, o outro e o nós, porque a cultura faz muito parte da identidade da criança, do local onde ela vive. E a base, ela deixa isso muito bem claro. É importante que em cada município também tem essa diversidade de cultura, que trabalhe com a experiência das crianças, com a cultura, com o conhecimento do local. Então, é preciso que você, nessas atividades, você pode estar trabalhando com atividades que estão relacionadas com a interação com o colega, com o outro, com aprender a dividir, aprender a compartilhar. Principalmente na educação infantil, a gente sabe que tem crianças que elas chegam e elas tomam posse do brinquedo e elas não conseguem dividir o brinquedo. E tem aquelas que ainda pega o seu brinquedo e pega o brinquedo do coleguinha e não quer dividir. Então, nós temos aí um campo de experiência que vai nos possibilitar, que vai possibilitar à criança e ao professor objetivos de fazer com que aquela criança ela aprenda que é importante também compartilhar, conviver. Olha o nosso direito de aprendizagem, conviver com o outro. Então, atividades que você, nesse momento, tem o seu conteúdo e você tem essas atividades para estar trabalhando, você vai ter muito mais facilidade na hora de elaborar o seu conteúdo, porque você pode elaborar o seu plano de aula. Você pode pensar, bom, já tenho um conteúdo, mas eu vou trabalhar com cantigas de rodas. Eu quero que as crianças aprendam a dividir. Eu vou trabalhar com a identidade. A identidade. Muitas professoras gostam de trabalhar com a identidade. Ou seja, tem delas que fazem a carteirinha RG do aluno na educação infantil. Eu também costumo falar de uma atividade que você pode colar as fotos, se for no maternal, cola as fotos das crianças nas paredes. E aí você vai, a partir do momento que você cola as fotos das crianças na parede, você faz a chamada viva. Onde está Maria? E a Maria vai lá engateando, coloca a mãozinha na parede e coloca a mãozinha na sua foto. E onde está José? E a Maria vai lá aprender onde está o José, colocando a mão na foto do José. Então, eles estão aqui aprendendo o eu, se autoconhecendo e estão aprendendo e conhecendo o outro, desde lá dos bebezinhos do maternal. Então, existem diversas atividades. Se eu tenho um conteúdo que é identidade, eu tenho um direito de aprendizagem, que é conviver, e o campo de experiência, o eu, o outro e o nós,
Eu acabei de alinhar o meu conteúdo, viu, prof? Como é tão simples e muito mais fácil a partir do momento que a gente vai tentando aprender, fazendo. Então, eu passei para vocês aqui atividades que vocês vão estar trabalhando com o eu, o outro e o nós. E aí a gente tem outro campo de experiência que é corpo. Olha só como ele é bem diversificado. Corpo, gestos e movimentos. Como que eu vou estar trabalhando com esse campo de experiência? Corpo, gestos e movimentos. Então aqui a gente está trabalhando com sentidos, com gestos, com movimentos. As crianças, elas desde cedo, elas exploram o mundo, espaços, objetos. Então elas estabelecem relações, elas se expressam, elas brincam, elas produzem conhecimentos. E esse campo de experiência, se eu tenho uma atividade que eu vou trabalhar o corpo humano, então já tem um campo de experiência. Corpo, gestos, movimentos. Nós temos uma música que vai possibilitar que a criança ela tenha vários desenvolvimentos, que ela vai trabalhar conhecendo o seu corpo. Tem uma que é muito conhecida: cabeça, ombro, joelho e pé. Então, quando eu estou aprendendo, se hoje eu vou trabalhar o corpo humano com essa criança, eu tenho um campo de experiência: corpo, gestos, movimentos. Ah, mas é só o corpo humano? Não, de forma nenhuma. Qualquer atividade que vai possibilitar nesse momento que eu vou explorar da criança o desenvolvimento, a linguagem, a música, que a gente trabalha muito com a musicalização na educação infantil. Então ela também está inserida nesse campo de experiência, corpo, gestos, movimentos. Então eu vou trabalhar com teatro, eu vou trabalhar com as crianças para que elas tenham sensações do corpo, para que elas sintam, elas saibam o que é o olfato, que elas conheçam os sentidos do corpo, a função dos olhos, do nariz, da boca. Então eu quero que elas aprendam o quanto é importante o corpo, o movimento, os gestos. Então eu tenho aqui várias atividades que estão relacionadas. E aí, quando você estiver com a BNCC, que você for trabalhar com esse conteúdo, então você vai rapidamente olhar qual é a faixa etária da criança que você está trabalhando, qual o objetivo de aprendizagem que nesse momento você vai estar trabalhando, e aí você vai conseguir alinhar o seu conteúdo. Então é muito simples, e aí vocês podem estar trabalhando com diversas. Eu vou dizer aqui algumas dicas de corpo, gestos e movimentos. Por exemplo, eu pontuei aqui algumas, que é cantar com as crianças as mais diversas situações cotidianas, estimulando as imitações. Por exemplo, tem muita música que é estimulando as imitações, como imitando o macaco, imitando. Tem algumas músicas da educação infantil que são maravilhosas para você estar também trabalhando com esse campo de experiência, corpo, gestos e movimentos. E também tem outras atividades, como você vai brincar de uma forma que a atividade, a brincadeira, ela vai ser direcionada, porque você tem um foco nessa habilidade das crianças terem a coordenação motora, de desenvolver alguns desafios para que elas possam ali estar atravessando entre copinhos, entre cones, e ali você está trabalhando com os movimentos. Então são várias as dicas sobre como trabalhar. E a gente tem aqui também traços, sons, cores e formas. Traços, sons, cores e formas. Então, geralmente nas escolas a gente trabalha muito, está muito relacionado também com colagem, fotografias, pinturas. Vamos trabalhar com as pinturas. Está muito relacionado a essas atividades com traços, sons, cores e formas. Então, se você nesse momento tem várias atividades com sons, com musiquinhas, e você vai levar para a sala, está alinhado ao conteúdo que você quer nesse momento, vai trabalhar com desenhos, com modelagens,
com manipulação de diversos materiais. Então nós temos um campo de experiência que vai te proporcionar objetivos de aprendizagem. Eu costumo achar e acreditar, eu não costumo, eu acredito que a BNCC ela facilitou muito a vida dos professores. Muitas vezes você tinha que estar lá copiando o plano de aula. Eu acho que esse plano de aula aqui na internet dá certo. Então saiu muito da zona de conforto e o professor precisa estudar mais, ele precisa aprender quais são as habilidades, os objetivos. Mas uma coisa que eu acho muito interessante na BNCC é que você não precisa mais estar ali. Às vezes você planejava o plano de aula da semana toda e aí na hora que você ia colocar os objetivos, que você tinha que criar esses objetivos, você ficava... Ai, meu Deus do céu, qual é o objetivo que eu vou colocar agora? Porque eu já coloquei semana passada, eu já utilizei esse objetivo ontem. Então, qual será esse objetivo? Então, a base, ela te dá os objetivos de aprendizagens. Você é que precisa, nesse momento, pensar onde que esses objetivos de aprendizagens vão estar alinhados ao seu plano de aula. Então, aqui, traços, sons, cores e formas te dá diversas possibilidades, inúmeras possibilidades de você estar trabalhando com o seu aluno na sala de aula com essas manuseios de cores, de formas, de pinturas, de desenhos, de materiais concretos, de dança, de atividades audiovisual. Então, tudo isso te dá possibilidades e lá dentro da faixa etária da criança já vão te dar os objetivos que você realmente quer atingir naquela criança. E aí agora a gente vai falar de um campo de experiência que é escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, escuta, fala, pensamento e imaginação. Como que eu vou estar alinhando o meu conteúdo? Gente, escutar é muito importante, né? Escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, as primeiras formas de interações das crianças com os bebês, desde os movimentos do corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro. Como que a gente vai estar utilizando esses recursos vocais? Como que eu vou estar trabalhando com as crianças? Quais são as atividades que nesse momento vão enriquecer no vocabulário delas? Que eu vou estar trazendo nessa minha aula, que tem a ver com o meu conteúdo? E aí, quais são as atividades? Então, você tem vários objetivos de aprendizagem. Eu costumo focar muito esse campo de experiência com a linguagem escrita, quando eu quero realmente focar em atividades que vão proporcionar a escrita, a história, gente, a contação de história nesse momento, nesse campo de experiência. Olha só, escuta, fala, pensamento e imaginação. Olha o quanto é importante a contação de história nesse momento, que temos até um campo de experiência muito alinhado com a contação de história. Então, que legal, nesse momento hoje eu vou trabalhar com as vogais. E aí lá no campo de experiência, o que tem a ver com a contação de história? Eu vou contar a história das vogais. Que tal contar a história das vogais? Oi, turma, quem quer ouvir, quem quer conhecer uma história sobre as vogais? E aí vai te possibilitar diversas atividades nesse campo de experiência. Eu vou trabalhar com as vogais, eu vou trabalhar com a contação de história, e nesse momento eu estou interagindo com a turma. Tem uma história da Chapeuzinho Vermelho que eu gostava de contar na sala de aula, que eu levava a cesta dos doces, e dentro da cesta dos doces não eram doces, eu embrulhava papeizinhos com EVA e fazia em formato de bala. E lá, quando a criança pegava o doce, que era da história da Chapeuzinho Vermelho, dentro tinha as vogais, cada letrinha da vogal. Então existem diversas possibilidades de ali você estar juntando sua contação de história
ao conteúdo que você quer que elas assimilem naquele momento, fazendo de uma forma lúdica. Aí chamamos ludicidade. Então você vai envolvendo a criança na história, você vai trazendo, resgatando o pensamento da criança, criando possibilidades que ela possa imaginar. E eu lembro que uma frase que eu gosto de falar: o seu jeito é o jeito certo. Quando a criança ela pensa, ah, tia, mas assim, está certo, é o pensamento dela. Então, ela está em um processo de aprendizagem. É importante que a gente escute o que ela tem para falar, que ela se expresse. Olha lá os direitos de aprendizagem, expressar, explorar. Então, faz parte desse processo que a criança ela vai estar ali trabalhando com a oralidade. Você vai estar ouvindo ela nesse momento. E elas também sabem contar histórias. Elas criam as histórias do pensamento delas. Elas escutam as histórias e elas reformulam do jeitinho delas. Então, tudo isso faz parte de diversas atividades nesse campo de experiência. E agora a gente vai saber um pouco sobre espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, as crianças, elas vivem inseridas nesses espaços e tempos de diferentes formas. Então, como que eu vou estar trabalhando com esse campo de experiências? Quais seriam as atividades nesse momento? Eu coloquei aqui algumas atividades que seriam bem interessantes nesse momento. As brincadeiras direcionadas, que você vai explorar o ambiente com objetos, cores, jogos pedagógicos, que nesse momento é importante você estar utilizando esse campo de experiência. A manipulação de diferentes objetos. Então, você também pode diferenciar cores, formas, tamanhos, para que nesse momento você esteja explorando. Então, se hoje eu quero explorar tamanhos, conceitos de maior, menor, que a gente já trabalha na educação infantil, então esse campo de experiência está muito semelhante ao meu conteúdo. Então, você pode também utilizar diferentes recursos como um palito de picolé, tampas de garrafas, né, que você pode estar ali utilizando. Aquele jogo da amarelinha que você pode estar criando até na sala de aula mesmo, com fitas coloridas, e ali você vai estar trabalhando as cores. Então, às vezes, em uma atividade, ela me possibilita diferentes formas ali de conhecimento, onde eu levo a música com os sons, eu utilizo cores, então eu estou trabalhando diversas formas ali naquele exato momento com diversos campos de experiências. Então, nesse momento, eu passei para vocês os campos de experiências e algumas dicas e sugestões que eu já passei para vocês nesse momento nos campos de experiência, para que você em casa possa planejar. Então, eu pergunto para você, vamos planejar? Deu para você entender um pouco como que você vai estar trabalhando e alinhando o seu conteúdo à BNCC? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, curte e deixa o seu comentário. Deixa aí abaixo o seu comentário de como que você conseguiu alinhar o conteúdo, quais são as dificuldades que nesse momento você está tendo. E aí eu vou estar respondendo a todos. Também temos o grupo do WhatsApp, que faz parte do nosso curso da BNCC, Planejamento e Ação na Educação Infantil. É um curso gratuito. Então, todos que fazem parte desse curso recebem materiais exclusivos da minha produção, elaborados por mim, para estar compartilhando com diversos professores de diversos estados, falando sobre a BNCC. Então, gente, fiquem conosco nesse vídeo. Agradeço demais a sua participação. Compartilha, continua inscrito aí no canal. E assim você vai ajudar compartilhando esses vídeos com mais professores que nesse momento também querem aprender e estão com dificuldades. Até mais!